E 27 minutos, nós já estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, e hoje conversando com a secretária de Educação do município de Campos, Luciana Ecardi. O Arnaldo tem várias participações aqui pelo streaming, né, em nossa página no Face, e tem as questões também que nós já colocamos aqui no bloco anterior com relação à matrícula, rematrícula, transferência. E a pergunta que eu fiz aqui foi da telespectadora, ouvinte também da Folha FM, com relação ao ano de 2021, Luciana Moura. Teremos o concurso de remoção para 2021. Luciana, sua xará. Esse concurso de remoção é uma questão interna, né, da secretaria, quando o professor sai de uma escola e vai para o outro. Isso a gente faz anualmente. Esse ano nós tivemos concurso de remoção no início do ano, geralmente é no início do ano, entendeu? Sim. A Luciana, só ficar atento, geralmente a gente publica o edital com os critérios que serão utilizados para essa questão da remoção, mas o objetivo é de fato que se tenha a todo ano. Luciana, o Nogueiras começou a falar sobre isso, mas depois acabou entrando em outra pauta, mas acho importantíssimo a gente comentar. Como que a rede municipal está se preparando para esse momento pós-pandemia, em que haverá, sem sombra de dúvida, devido a todo o contexto econômico, uma migração de alunos da rede particular para a rede pública. O município está preparado para essa demanda? Vocês estão se preparando para isso? E aí sim a gente já pode entrar nessa questão da matrícula, que a gente também quer abordar, né? Como que vai ser esse período de matrícula, de transferência desses alunos, não só da rede privada, também da pública, mas sobretudo esse que vem da privada para a pública? Com toda certeza, Arnaldo, a gente sabe, né, do contexto econômico. A gente vem pensando, sim, inclusive nós temos algumas unidades escolares que estavam em obra, então a gente nesse momento está focando na finalização dessas obras, dessas unidades, justamente pensando nessa demanda, né, que a gente vai ter que absorver da rede pública. A gente vai estar disponibilizando um link para inscrição desses interessados. Eu acho que a gente segurou até um pouquinho para se ter definido em relação a como que se daria o ano, né, letivo de 2021, para que as pessoas também, o ano de 2020, para que as pessoas venham para a rede, mas já venham conscientes de como que vai se dar o ano letivo, né, porque para quem está migrando também, às vezes sem saber como que vai ser aproveitado ou não, até então a gente não tinha essa definição, e essa semana após documento ter passado pelo Conselho Municipal de Educação, a gente já tem definido de como que vai ser. Então, nas próximas semanas, a gente vai disponibilizar um link para que essas pessoas que têm interesse em vir para a rede pública, para que elas possam estar fazendo a inscrição, e aí a gente ir alocando de acordo com a nossa capacidade, entendeu? Focando nessa questão dessa finalização dessas obras, justamente para poder absorver esses alunos da rede particular. Certo, Nogueira. Tem uma pergunta aqui, e aí acho que o que eu falava antes também, muito bem lembrado pelo Arnaldo aí, obrigado, a questão dessa migração. E tem uma pergunta nossa que é com relação às matrículas e pré-matrículas para 2021, como que também serão feitas, secretária, né, esse ano totalmente. Acho que esse ano de 2020 já foi 100% digital, né? Inclusive, isso. Né? Acho que isso aí você pode encurtar aí a resposta, mas de qualquer maneira é bom abordar o assunto. Sim, tem aqui uma participação da Vitória Cabral que ela diz aqui: bom dia, secretária, como oferecer as atividades às crianças se a secretaria não dá suporte? A galera gastando dinheiro do próprio bolso para enviar as atividades para as crianças. A galera, eu quero acreditar que sejam os professores. Isso é absurdo, diz a Vitória Cabral. Então, Arnaldo, volto a falar com você, como eu já vinha falando, a gente já vem oferecendo a questão do caderno de atividades, vem trabalhando no sentido para que as escolas se organizem, e aí também a importância dos professores e dos profissionais da educação como um todo, de que eles participem também dessa organização, desses recursos, né, das unidades. A gente tem algumas unidades que os professores até desconhecem o valor que a escola tem em conta, então é importante que as pessoas se envolvam também na participação desses recursos, uma vez que, como eu falei para você, as unidades escolares são pouquíssimas. Eu acho que no universo de 237 que nós temos, apenas 10 unidades não possui esse recurso do PDDE.
Mas nós, enquanto secretaria, a gente, daqui a alguns dias, a gente já vai passar para os gestores como vai se dar essa questão da impressão das atividades preparadas pelos próprios professores, mas é importante também que as pessoas da escola se envolvam na utilização desse recurso, uma vez, assim, eu estava até dando uma olhada essa semana no saldo que cada escola tem, assim, nós temos escolas com saldo muito alto e não tem necessidade, de fato, de o professor utilizar recurso próprio para impressão de atividades, uma vez que a escola tem condição, nesse momento, de estar realizando esse tipo de atividade. Então, a gente precisa, de fato, também de um envolvimento, porque, na maioria das vezes, o que a gente percebe também dessas unidades escolares, que os profissionais que estão ali naquele contexto, eles não querem se envolver. Não, eu não quero participar dessa verba, lembrando que é um recurso que é direto na conta da escola, então um recurso que, de fato, dá uma autonomia financeira para a escola, mas que precisa da participação e do envolvimento de todos para que, de fato, possa se utilizar. Nós temos escolas que utilizam esses recursos da melhor maneira possível, e não só em relação à questão da estrutura física, entendeu? Nós temos escolas assim que reformaram todo o espaço físico, escolas que hoje, uma escola pública com todas as salas com ar-condicionado. Então, assim, de fato, é o envolvimento que cada unidade escolar tem com esse recurso, que é um recurso direto na conta da escola, para que eles possam também, nesse momento, estar utilizando esse recurso. Como eu disse, o governo federal ele fez questão de depositar 2 parcelas para que possa, nesse momento de pandemia, entendeu? Está dando suporte não só para a questão dos insumos, uma vez que agora a gente já tem definido do não retorno esse ano, as escolas podem estar investindo, sim. Muitas escolas já adquiriram máquina de xerox e toner, todo o suporte que possa ser dado às unidades nesse período de pandemia, que é o que, de fato, a gente tem utilizado mais nesse sentido. Mas eu preciso também do envolvimento por parte dos profissionais nesse recurso que é destinado para a escola, para que ele possa participar e utilizar da melhor maneira possível. Mas isso não tira a secretaria, entendeu? A responsabilidade da secretaria de dar suporte. Como eu falei, ao decorrer dessa semana, a gente vai estar colocando para as escolas como que será essa questão das impressões próprias de cada unidade. Também vamos considerar que, logicamente, que eu gostaria de imprimir todas as atividades, mas se a gente for pensar o número de turmas que a gente tem na rede, entendeu? Então, é toda uma logística que a gente vem pensando nesse sentido de dar suporte, mas também com algumas condições que terão que ser dadas, até mesmo para que a gente tenha a oportunidade, de fato, de oferecer esse serviço para as unidades escolares. Quando você fala Luciano, a gente tem... Pode ir, só se você me permite, Arnaldo, desculpa. Quando você fala em verba muito alta, você está falando em qual montante? Essa parcela é fixa, é igual para todos? Como é que funciona isso, Não, por favor? Essa parcela é de acordo com o número de alunos da unidade, Arnaldo. Eu estava vendo uma escola que ela tem 300 mil em conta. Então, assim, de fato, é um montante muito grande, Nossa. Entendeu? Que dá a condição da escola imprimir todas as atividades possíveis. Logicamente que não são todos que têm esse montante, como eu falei, são escolas de acordo com o número de alunos, mas aí cada escola se organizar nesse sentido para que possa utilizar da melhor maneira possível. Logicamente que uma escola pequenininha não vai receber um montante desse de verba, entendeu? Mas como eu te falei, como a gente já vem de um histórico, né, do município tendo muito recurso, então a gente tinha também esse histórico das escolas reprogramando esses recursos. Então a gente vem num momento que a gente está falando de todo um contexto econômico que todo mundo tem ciência disso, né, do quanto que o município perdeu de arrecadação ao longo de todos esses anos, que a gente, de fato, precisa pensar em alternativas. E uma das alternativas passa pela utilização desses recursos por parte das escolas, da utilização desses recursos, e aí volto a falar, do envolvimento da comunidade escolar nesse sentido de utilizar esse recurso, uma vez que a gente sabe que o município não tem mais a mesma condição de anos anteriores de fato, está equipando as escolas como a gente gostaria. Logicamente que a gente gostaria de equipar todas as escolas da melhor maneira possível, mas a gente conta também com o bom senso, né, da equipe escolar no sentido de utilização dessa verba. Não tem mais como a gente ficar reprogramando esse recurso, uma vez que a gente sabe até mesmo que é um recurso que tem como gerar na economia, né? Você imagina a quantidade de escolas que nós temos, todas elas, como eu falei, a gente deve ter, no máximo, 10 escolas que não recebem essa verba do governo federal, mas é uma maneira que a gente tem também de girar a economia nesse sentido da utilização desses recursos. E a gente vem trabalhando justamente nesse sentido, para que as escolas se envolvam e para que os gestores, de fato, possam utilizar esses recursos da melhor maneira possível. Luciana, a gente tem um pouco menos de 10 minutos para a gente concluir o nosso programa, mas e toda vez que vem um funcionário ou um secretário, melhor dizendo, da prefeitura ao programa, há comentários nesse sentido, que é a questão
de RPA, né? Perguntando quando que vai pagar. Claro que a gente entende que a questão de que se fosse administração ou gestão hoje seria mais fácil de responder a todos. Eu queria perguntar com relação à educação. É pago pela própria pasta? É usado o recurso do Fundeb nessa questão do RPA? Como que funciona? É o recurso da própria secretaria que paga? E se há previsão, se há alguma conversa entre secretários para equacionar essa folha? De fato, não é pago com o recurso do Fundeb. O recurso do Fundeb ele é cheio de regras específicas. Sim. Tem uma série... eu ia falar do Fundo Municipal, que acabei me confundindo falando do Fundo de Educação, acabei falando do Fundeb. Não. Ele é um fundo que ele, de fato, tem uma série de restrições e que, não, de fato, a gente não paga RPA. Existe, sim, uma vez que a gente tem agora, né, a certeza do não retorno, porque até então a gente trabalhava muito com essa questão de vamos retornar, vai ser julho, vai ser setembro, então isso deixa a gente numa situação muito insegura para planejamento. A gente sabe que as escolas paradas também, isso acaba gerando uma economia, entendeu? De água, de luz, de transporte escolar, de uma série de questões, e a gente vem com toda certeza numa tentativa de se fazer esse pagamento desses profissionais e acertar esse salário, entendeu? Então o nosso financeiro vem trabalhando muito nesse sentido, reorganizando as contas da secretaria, fazendo todas as contas possíveis, no sentido de que com essa economia que a gente está tendo de contas, né, que a gente tem no nosso dia, água, luz, transporte escolar, uma série de coisas, que a gente consiga fazer o pagamento desses atrasados, desses profissionais que trabalharam conosco. O RPA da educação, ele está com a mesma folha de atraso no montante das outras secretarias, que estaria em torno de 6 meses? Na verdade, assim, existe, esse ano foi pago, né, um salário referente a dezembro, foi pago em final de janeiro. A gente tem uma folha, metade de uma folha do ano passado, de 2019, metade da folha de agosto de 2019, janeiro desse ano, mas janeiro é uma folha bem reduzida, porque como as escolas estão paradas, então a gente tem os vigias e, na maioria das vezes, um RPA por escola, entendeu? A folha de fevereiro, que é uma folha integral, e a folha de março, que a gente trabalhou aí até metade de março, né? Paramos as nossas atividades no dia 13 de março. Então, são essas as folhas que estão atrás dos RPAs da educação. Então, é um pouco menor do que a situação da prefeitura no contexto geral, né? A dívida é um pouco menor do que das outras secretarias. Mas vamos lá, que a gente tem outros assuntos para a gente abordar aqui também e falta pouco tempo. Eu falei que eram 3. Era a RPA, tem a questão da... Vamos falar sobre o kit alimentação. Arnaldo? Sim. Desculpa, mas eu acho que está relacionado a pagamento, de repente encaixa também nessa mesma linha de pergunta e raciocínio seu, se é uma verba específica ou se é a secretaria de administração que paga. A questão dos professores, férias dos professores auxiliares. É o pagamento de férias dos auxiliares de turma, desde janeiro, né, gozamos férias e até agora não recebemos. Vai pagar quando? Vitória Cabral que fez essa pergunta. Luciano. Então, como eu falei, Arnaldo, da secretaria a gente vem em toda uma reorganização, principalmente agora que a gente sabe da questão do não retorno, mas a gente vem numa reorganização financeira no sentido de que a gente possa também fazer o pagamento. Na verdade, assim, o professor ele é o único que flui férias coletivas em janeiro e recebe em janeiro. Os demais profissionais eles vão recebendo ao longo de que eles vão completando o período de férias dele. Então, os auxiliares de turma que entraram em, abril, maio, é a data base para eles poderem estar recebendo férias. Mas há, sim, por parte da secretaria, um esforço nesse sentido de que possa fazer o pagamento desses profissionais que estão com férias abertas desse ano. Não só os auxiliares de turma, mas tem outros profissionais também, os pedagogos também não receberam. Na verdade, sim, só os professores que receberam as férias em janeiro. Sim, Arnaldo. Nogueira, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da distribuição do kit alimentação, Luciano. Tinha até um comentário que eu não estou achando mais, que foram muitos comentários e acabam sumindo alguns, né? Acho que foi já sumiu aqui para mim, não vai aparecer mais. Mas tinha um comentário aqui falando sobre essa questão de que a economia dos gastos não poderia ser distribuído algo maior para os alunos da rede municipal nessa questão do kit alimentação. Vamos aos pontos.
quantos kits já foram distribuídos e qual o planejamento? Esses kits vão ser distribuídos enquanto as aulas forem suspensas? Esse recurso é recurso do município ou é recurso enviado pelo governo federal ou é um recurso conjunto de município e governo federal? Né? Porque muitas vezes fica isso, porque é o governo federal que está mandando isso. E a elaboração desse kit, a gente conversou isso lá na nossa conversa anterior, lá em abril, né? Quando aí ele começou a distribuir. Como que se constitui a elaboração? O que é colocado nesse kit para entregar ao aluno? Como que isso é preparado? Quais profissionais estão envolvidos nisso? Vamos lá. Primeiro ponto, assim, o recurso que vem do governo federal em relação à questão da alimentação, que vem através do PNAE, ele não as pessoas talvez tenham, né, a ideia de que é um recurso muito alto. Não, de fato não é. A gente recebe uma média aí de R$10, R$15 por aluno mensal. Então, assim, no acumulado desse ano, que a gente recebeu até agora em relação à questão da verba do PNAE, gira em torno de 2,5 milhões. E a gente gasta, isso seria o quantitativo que a gente gasta mais ou menos por mês por alimentação, um pouco mais, entendeu? Mas só para as pessoas terem noção do complemento que existe por parte do município na alimentação escolar. Então, assim, de fato, é um recurso que não é suficiente, é um recurso muito baixo. Quando foi se organizar a questão do kit alimentação, a gente usou como fundamento a cartilha do FNDE, que tem lá todos os critérios que devem ser utilizados. Deve ser em cima da per capita do aluno, entendeu? Lembrando que é um kit de alimentação para o aluno. A gente não, dentro do nosso contexto escolar, dentro do nosso dia a dia, a gente trabalha com um aluno. A gente não tem como, nesse momento que a gente não está com aulas presenciais, ser responsável pela alimentação da família, né? Então, assim, o kit ele é pensado de acordo com as orientações do FNDE, nessa cartilha, que é de acordo com a per capita do aluno, que é de acordo com a quantidade de dias letivos que o aluno estaria na escola. Então, assim, o kit foi pensado pela equipe de nutrição, considerando todos esses critérios para se montar. A gente vai, sim, distribuir enquanto a gente estiver com aulas suspensas, lembrando que nós fizemos a distribuição dos 3 primeiros meses, né, daquela contratação. Uma nova contratação está sendo feita, a gente está fazendo uma readequação nessa questão do kit alimentação, incluindo alguns alimentos, excluindo outros, até mesmo por orientação da própria cartilha do FNDE, entendeu? Mas respeitando esses critérios, e aí como a gente trabalha com verba federal, a gente segue as orientações do governo federal. Então, de fato, a gente está fazendo em cima daquilo que a cartilha traz como orientação em relação à questão de letivo, em relação à per capita do aluno, entendeu? Então, todos esses são as considerações que a gente faz quando a gente monta um kit de alimentação pensando para o aluno. Como eu falei, geralmente no nosso dia a dia, no nosso dia a dia, no nosso contexto escolar, né, a gente trabalha o aluno com de jejum e uma alimentação, e um almoço, uma refeição, entendeu? E é mais ou menos isso, em cima disso, em cima dessa per capita que a gente trabalha para montar o kit de alimentação do aluno. Luciano, nosso tempo já foi 8h45, mas eu lembrei aqui o que eu queria perguntar, que é com relação à questão, uma outra, porque deu muita polêmica essa questão do kit, a gente conversou muito isso da outra vez, denúncia do Ministério Público, enfim, tem todo um andamento que a gente já abordou esse assunto aqui e se você quiser falar sobre também, você pode ficar à vontade, mas no meio disso surgiu uma outra polêmica em rede social que eu não tive a oportunidade de, como repórter, apurar, e gostaria que você também tivesse a oportunidade de falar com a gente, que foi a questão de licitação para uniformes. Houve muita crítica com relação a isso. Queria que você explicasse para a gente o que aconteceu, o que é essa licitação, se esse dinheiro foi pago, se isso vai ser pago quando isso ficar pronto, o que é essa licitação e se ela ainda está vigente. Então, vamos lá. A questão da contratação de uniformes, Arnaldo, ela não surge agora. Só lembrando que o processo de licitação de uniforme nós fizemos no ano passado. Então, assim, não é um processo novo, o processo não foi feito dentro da pandemia. Lógico que quando a gente fala de dinheiro público, existe todo um planejamento, a gente não tem como do dia para a noite planejar. Então, assim, ninguém aqui é irresponsável de, no meio de uma pandemia, pensar em adquirir uniformes naquele momento. Já existia um planejamento, como eu falei, nós distribuímos parte desses uniformes no ano passado, e ficou para ser distribuído os uniformes da educação infantil e dos alunos da EJA. Então, assim, já havia por parte do município todo um planejamento na questão da aquisição desses uniformes. Então, por isso que é um processo que já vinha já do início do ano, foi um processo que a gente não conseguiu suspender, porque, de fato, os uniformes já haviam, né, sido solicitados, já vinham já no processo de construção, e aí, de fato, o município
publicou no sentido de que já havia solicitado esses uniformes. Os uniformes eles não serão distribuídos nesse momento, até mesmo porque a gente está num contexto agora, num período eleitoral, entendeu? O objetivo, logicamente, que quando a gente iniciou quando nós entramos nessa pandemia, ninguém tinha ideia de quanto tempo, né? No entanto, todo o nosso planejamento, toda a nossa organização, nós construímos alguns calendários, a gente considerava um retorno em julho, depois a gente considerava um retorno em setembro, então, de fato, é algo totalmente novo, que a gente nunca viveu e não esperava a gente passar um ano praticamente sem aulas presenciais. Se a gente for parar para pensar, quando nós vivemos a gripe suína, a rede chegou a parar, nós paramos por 2 semanas no máximo, então, assim, de fato, naquele momento que a gente parou lá em março, a gente não tinha ideia de que a gente passaria tanto tempo com as unidades de fato fechadas. Então, assim, era um processo que não iniciou esse ano, esse processo de licitação já é um processo do ano passado, onde a gente já distribuiu parte desses uniformes escolares, e o planejamento do município era de que no primeiro semestre a gente já estaria entregando o restante desses uniformes, que é da educação infantil e dos alunos de rede, entendeu? Não vai ser possível pelo contexto pandêmico que a gente está, mas de fato houve a finalização desse processo, uma vez, como eu falei, não foi um processo que se iniciou pós período de pandemia, pós período de suspensão das aulas. Já havia, desde o início do ano, uma programação nesse sentido de entregar para os alunos que ficaram sem uniforme o restante desses uniformes. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade também para a gente esclarecer, porque às vezes acaba gerando muita polêmica, né, quando sai uma questão publicada, que às vezes a gente não tem como dar a devida explicação, mas de fato foi isso que aconteceu. Um processo que já havia, todo mundo que tem filho matriculado na rede sabe que já receberam já os alunos de Fundamental 1 e parte dos alunos de Fundamental 2 já receberam já esses uniformes no ano passado, entendeu? E ficou os alunos de educação infantil e EJA para a gente finalizar esse ano, que estava dentro da nossa programação, que a gente em abril, maio, pudesse já estar entregando esses uniformes. O que não aconteceu, porque a gente continua com as aulas suspensas, entendeu? Mas já tinha sido disparado o processo, que a gente não conseguiu, de fato, parar, uma vez que já tinha tinha sido iniciado desde janeiro. Então. Ok, Nogueira. 8h50, claro que se puder, a gente ficaria aqui até meio-dia conversando com a Luciana. Tem muitos assuntos ainda, outros, né, tem diversos assuntos. Porém, só para confirmar, Arnaldo, e aos ouvintes e telespectadores, mais uma vez, daqui a pouco tem perguntas aqui que já foram feitas e respondidas pela secretária nos blocos anteriores. Então vai estar em podcast, tem esse próprio link aí que você pode rever no Face, e também estará no YouTube da Folha da Manhã e da Folha FM, para você rever ou ver a entrevista na íntegra. Luciana, quero agradecer muito a sua presença aqui, dizer que é sempre bom, sempre uma boa oportunidade a gente te ouvir, entender um pouco mais, né, desse mecanismo todo. Hoje, sobretudo, gostei muito de saber dessa verba aí do PDDE, né, onde várias instituições têm, né, possibilidade e precisa trabalhar para não é nem devolver a verba não será devolvida, pelo que eu entendi, será diminuída na medida em que não se faz nenhum tipo de gasto ou trabalho com essa verba. Obrigado, Luciana, um bom dia, uma boa semana para você e que tudo se resolva aí da melhor maneira possível. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que é uma oportunidade de a gente estar esclarecendo alguns pontos, essa questão mesmo do uniforme, eu imagino que tenha sido uma questão que ficou, né? Como foi, foi uma aquisição no meio da pandemia? Não, eu acho que é uma oportunidade de a gente estar esclarecendo para a população, me coloco à disposição, qualquer dúvida, se surgirem, né, ao longo dessa semana mais algumas dúvidas, me coloco à disposição para participar de outros programas, que eu acho que é a oportunidade que a gente tem, de fato, para poder falar para a população e esclarecer alguns pontos. Obrigada, Arnaldo, obrigada a Cláudio. Como eu falei, me coloco total à disposição para qualquer tipo de questionamento. Eu acho que é minha função, enquanto gestora da pasta, estar esclarecendo, entendeu? Estar colocando as questões, como que elas vão acontecendo ao longo do período, visto o desafio, né? A gente sabe, como eu falei, estava conversando com o Cláudio antes do programa começar, de fato, uma situação que nós nunca vivemos, então a gente tem que pensar soluções dentro do próprio problema.
Então, a gente vem, dentro desse contexto pandêmico, aí, pensando nas soluções para a gente tentar diminuir ao máximo os impactos na vida não só dos nossos estudantes, mas também dos nossos profissionais como um todo. Então, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição do programa. Arnaldo, um grande abraço, bom dia. Sim. Bom dia, Nogueira. Obrigado, Luciana, mais uma vez pela participação com a gente. E pedir desculpa aí a algum ouvinte que está acompanhando a gente pelo stream da Folha, se não deu para repassar, mas que a demanda de perguntas foi muito grande, mas que a maior parte das perguntas, Sim, como o Nogueira colocou, já estão respondidas, nem que seja em blocos anteriores. Então dá para puxar um pouquinho aí a transmissão no Facebook ou ver pelo YouTube, que a gente tem também por bloco, e todas as questões a gente debateu aqui. Eu acho que é uma boa entrevista, bem esclarecedora mesmo, como a Luciana colocou. Perfeito. Bom, são 8h53. O programa Folha no Ar, primeira edição, volta amanhã às 7 da manhã com mais música e com mais música, com música a partir de agora, com novas entrevistas e com mais informação. Fique na Folha a partir de agora, continue com a gente, continue conosco, tem muita música e tem mais informação.